O tempo não passa de um truque de mágica. Ou não. Estamos acostumados com o tempo correndo como um carro, sempre apontando para o futuro. Ele cria causa e efeito, alinhando eventos um após o outro como um dominó. Às vezes se estende entre os momentos, ficando tão lento que pode até querer parar. E o foco está no agora, porque esse é o único momento que realmente importa. Mas há uma nova teoria, a de que o tempo pode não existir de fato. Geralmente, pensamos no espaço como tendo 3 dimensões, para cima e para baixo, esquerda e direita, para frente e para trás. E todo mundo achava que o tempo era uma coisa separada, apenas um relógio universal fazendo tic-tac em segundo plano, sendo o mesmo para todos. Mas então, Einstein apareceu. Ele decidiu surpreender a todos em 1945, quando apresentou sua teoria especial da relatividade. O cientista disse que o tempo é outra dimensão, assim como as outras, e que todas estão ligadas em um grande espaço-tempo. Com base nisso, descobriu-se que o tempo pode mudar dependendo da velocidade com que você se move. Agora imagine que temos 2 gêmeos. O gêmeo A permanece na Terra. O B viaja para o espaço em uma nave que se move a uma velocidade próxima à da luz. Digamos, 90% dela. O gêmeo B vai para uma estrela distante e depois retorna à Terra. Para ele, parece que a viagem levou apenas alguns anos. Mas quando volta para a Terra, descobre que o gêmeo A envelheceu muito mais. Mas se dá conta de que 20, 30 ou até mais anos se passaram na Terra. Isso tudo se deve ao fenômeno chamado dilatação do tempo, e acontece quando atingimos velocidades próximas à da luz, fazendo com que a percepção da passagem temporal desacelere para o viajante em relação a alguém que permanece no mesmo lugar. 10 anos depois, Einstein propôs sua teoria da relatividade geral. Foi quando aprendemos que o tempo muda não apenas com base em sua velocidade, mas também com base na gravidade. Antes, Newton achava que a gravidade era uma força mágica que fazia com que os objetos se atraíssem. Entretanto, Einstein propôs que não se trata de uma força, mas de um efeito secundário. Imagine o espaço como um enorme tecido. Quando você joga uma bola pesada em um tecido, ela se curva. Agora, se atirarmos algumas bolas pequenas ao redor dela, elas se aproximarão naturalmente da pesada. Da mesma forma, objetos maciços como estrelas e planetas fazem com que o espaço-tempo se curve ao seu redor. Quando há algo muito pesado no espaço-tempo, isso curva a matéria ao seu redor. Essa curvatura diz aos objetos como se mover. É o que chamamos de gravidade. Essa ideia criou todos os tipos de previsões interessantes, que mais tarde se mostraram verdadeiras: curvatura da luz pela gravidade, buracos negros e dilatação do tempo em torno deles, como em Interestelar. Essa teoria revolucionou nossa visão sobre tudo, mas podemos estar à beira de outra revolução. Alguns filósofos têm uma afirmação maluca. Eles dizem que as coisas que acreditamos sobre o fluxo temporal são apenas ideias em nossas cabeças e não fatos do mundo físico. Essa ideia, que rompe a visão tradicional do tempo, é chamada de universo em bloco. Ela é apoiada pela teoria da relatividade de Einstein, mas a amplia e a torna mais complicada. Imagine o universo como um enorme sanduíche. Ele contém todos os momentos do tempo, passado, presente e futuro, de uma só vez. Cada camada ou fatia representa um instante diferente, e todas essas camadas existem simultaneamente, e não uma após a outra. Nesse modelo do nosso mundo, o passado, o presente e o futuro são todos iguais. Diferentemente de nossa experiência cotidiana, em que o passado já se foi, o futuro ainda não aconteceu e somente o presente é real, o universo em blocos diz que cada ponto no tempo é tão real quanto qualquer outro. Imagine seu nascimento, este momento atual e o que você estará fazendo daqui a 10 anos, todos existem juntos neste bloco. Essa ideia também diz que não há realmente um fluxo temporal. Estamos acostumados com o tempo fluindo de um momento para o outro, mesmo com a teoria de Einstein. Mas no universo dos blocos, a sensação de que ele está se movendo tem mais a ver com a forma como vivenciamos e lembramos os eventos do que com o funcionamento do próprio tempo. É como ler um livro mágico. Todas as páginas existem simultaneamente, mas você só pode vivenciar a história página por página. Isso implica algumas coisas assustadoras, como o destino e se o livre-arbítrio realmente existe. Se tudo já está planejado, o que fazemos importa? Por exemplo, o fato de você clicar neste vídeo já estava pré-determinado no universo em blocos.
Cada escolha feita foi uma ilusão. Você é apenas um programa seguindo um código, mas com a capacidade de entender suas consequências. Isso explicaria por que pedimos junk food à meia-noite, sabendo que é uma má ideia da qual vamos nos arrepender. Mas alguns cientistas argumentam que o fluxo e a direção do tempo são tão reais quanto possível, porque a causa e o efeito ainda existem. Se o seu nascimento, o momento atual e você do futuro com cabelos grisalhos existissem simultaneamente, você poderia visitar o seu eu do passado a qualquer momento e já saberia como ele é no futuro. Portanto, todo esse debate pode ser apenas uma questão de como montamos nossas histórias do passado e não uma prova de que o futuro não está esperando para se revelar. Há também uma batalha interminável entre a relatividade geral e a mecânica quântica, o que só acrescenta tempero ao debate. Por um lado, a relatividade geral brinca com o tempo como se ele fosse uma massinha elástica. O fluxo temporal pode se esticar ou se comprimir dependendo da velocidade ou da gravidade. Por outro lado, na mecânica quântica, o tempo não é algo que possa ser manipulado ou alterado. É um estágio constante no qual as partículas e as forças do universo atuam. Esses dois campos vêm lutando há muito tempo e os cientistas estão se esforçando para uni-los em uma teoria coesa de tudo. Embora existam alguns candidatos que tentam juntá-los de forma lógica, como a teoria das cordas. A teoria das cordas parece assustadora, mas ela simplesmente diz que todo o universo, com todas as suas partículas e átomos, é composto de cordas vibratórias ultra finas. Cada uma pode vibrar de maneiras diferentes, como as de um violão, e em muitas dimensões. A maneira como elas vibram determina o tipo de partícula que serão, como um elétron ou um quark. Outra ideia, chamada de gravidade quântica em loop, diz que o espaço e o tempo são feitos de pequenos loops. Sejam cordas ou laços, infelizmente eles seriam tão pequenos que ainda não temos equipamentos suficientemente fortes para verificá-los. Portanto, até testarmos essas teorias, elas não poderão ser comprovadas. O interessante é que ambas as ideias não precisam realmente de tempo para explicar como o universo funciona. Pensamos em coisas como mesas e cadeiras como reais, mesmo que a física não as descreva diretamente. Dizemos que elas emergem das minúsculas partículas que compõem o universo, mas com o tempo não temos certeza de como elas emergiriam de outra coisa. Mas não importa qual seja a resposta, você ficará bem. Se descobrirmos que isso não existe de fato, pode fazer com que tudo pareça sem sentido. Mas pense no seguinte: continuamos levando nossas vidas, experimentando o que parece ser causalidade e damos sentido a tudo. Ainda parece que foi nossa escolha pedir junk food à meia-noite. Então, o fato de sermos pré-determinados realmente importa? De qualquer maneira, já nos enganamos sobre muitas coisas que pensávamos ser inabaláveis. No momento, há uma grande divisão entre o universo em blocos e nossas teorias tradicionais, mas aprenderemos a verdade com o tempo. A Terra é banhada pela luz do Sol todos os dias. Todos os dias, acendemos e apagamos diferentes fontes de luz, mecanicamente, sem sequer pensar nisso. Mas imagine que um dia você casualmente apague as luzes, adormeça e acorde em uma era completamente diferente. Vamos ver como isso aconteceu e o que isso tem a ver com a luz. A física quântica é muito louca. A física clássica é como um filme projetado do início ao fim, enquanto o mundo quântico é como ter a capacidade de pegar o controle remoto e manipular as cenas que você está assistindo. Fascinante e misterioso. Digamos que você tem um interruptor de luz comum que pode estar ligado ou desligado. Isso é como um bit comum em computadores, que pode estar em um de dois estados, 0 ou 1. Mas nos computadores quânticos há um tipo especial de interruptor, um interruptor chamado qubit. Ao contrário dos bits comuns, um qubit pode existir em vários estados ao mesmo tempo. Ele pode ser 0, 1 e todos os estados intermediários, como ter luzes acesas e apagadas simultaneamente. Sim, nosso universo tem algumas regras estranhas. Essa propriedade misteriosa, chamada de superposição, nos permitiu fazer algo incrível recentemente: reverter o tempo, pelo menos em um pequeno experimento com computadores quânticos. Estamos no outono de 2022. Dois grupos de cientistas, um de Oxford e outro de Viena, decidiram realizar um experimento estranho. Eles brincaram com um computador quântico para criar um programa que inverte o tempo. Eles pegaram um pequeno elétron e tentaram fazê-lo retroceder no tempo por apenas uma fração de segundo.
Seria como quebrar um triângulo de bolas de bilhar em que as bolas vão dar ordem ao caos e depois retornam magicamente. Mas não fique muito animado com a viagem no tempo ainda. Infelizmente, não temos certeza se é possível recriá-la na vida real. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que, se observássemos 10 bilhões de elétrons localizados a cada segundo durante toda a idade do universo, só veríamos algo assim acontecer uma vez. E isso só faria o elétron retroceder uma pequena fração de segundo. Portanto, eles não inventaram uma máquina do tempo, apenas conseguiram criar essa simulação em computadores quânticos. Há também outro problema. Quanto maior a simulação, mais complexa e menos precisa ela se torna. Em nosso experimento, usamos apenas 1 qubit e conseguimos reverter o tempo. Em uma configuração de 2 qubits, os cientistas conseguiram reverter o tempo somente em 85% dos casos. Em uma configuração de 3 qubits, essa taxa caiu para 50% com mais erros. Se continuarmos adicionando mais qubits, não conseguiremos fazer isso de forma alguma. Além disso, o sucesso depende da quantidade de informações que o sistema pode armazenar. Por exemplo, teletransportar uma pessoa seria quase impossível porque os seres humanos têm muitas informações em seu interior. Portanto, infelizmente, não há máquinas do tempo até o momento. Mas há alguns usos possíveis para essa descoberta. A inversão do estado dos qubits em um processador quântico pode ajudar a corrigir erros durante o desenvolvimento, mais ou menos como um pequeno Ctrl+Z da vida real. Portanto, esse foi um pequeno passo para descobertas mais interessantes no futuro. Por exemplo, recentemente eles demonstraram outra pequena coisa maluca: enviar a própria luz de volta no tempo. A luz não é uma mera luminária, ela tem superpoderes que não podemos nem imaginar. Os gregos antigos acreditavam que nossos olhos emitiam raios de visão. Sir Isaac Newton provou que eles estavam errados centenas de anos depois, quando realizou seus experimentos com prismas. O prisma dividiu a luz branca pura em uma bela paleta, e foi assim que descobrimos que a luz, na verdade, consiste em uma variedade de cores diferentes. Muitos anos depois, os cientistas descobriram ainda mais que a luz é uma onda. E ainda mais tarde, no século XX, descobrimos o paradoxo final, que ela é tanto onda quanto partícula. Uma existência dupla em um único fóton. E quanto mais aprendemos sobre a luz, mais coisas malucas descobrimos. Em 2016, os cientistas conseguiram congelar a luz no tempo. Eles colocaram fótons, as menores partículas de luz, em nuvens atômicas ultrafrias. Assim, conseguiram pará-la, novamente por apenas um momento. Mas o fato disso ser possível já é incrível. Então, os cientistas ficaram ainda mais ousados. Eles decidiram tentar não apenas congelar a luz, mas também mover sua direção no tempo. Eles pegaram um cristal especial e passaram um fóton através dele, iniciando assim a chamada reversão quântica do tempo. Como resultado, o fóton começou a se mover tanto para o futuro quanto para o passado ao mesmo tempo. A mágica científica por trás disso envolve 2 princípios quânticos: a superposição e a simetria quântica. Já mencionamos o primeiro, ele permite que partículas minúsculas existam em vários estados ao mesmo tempo. Agora, o segundo princípio diz que, mesmo que você vire as partículas como um espelho, elas ainda seguirão as mesmas leis. Combinando-os, os cientistas criaram um fóton que desafiava a habitual marcha do tempo. Mas, novamente, ainda não é nada muito sofisticado. Essa inversão de tempo só funciona para partículas específicas, não para seres humanos inteiros. E mesmo que funcionasse para nós, rebobinar uma pessoa, mesmo que por um segundo, levaria muito tempo e muita energia. Mas o fato de podermos alterar a velocidade da luz e fazê-la mudar de direção já é incrível. E os cientistas já estão vendo algumas aplicações possíveis para isso. Por exemplo, pesquisadores de Harvard sugerem uma maneira interessante de as naves espaciais percorrerem o espaço na velocidade da luz, pegando carona nas supernovas. Normalmente, viajar para outras estrelas requer uma quantidade gigante de energia, mas esses cientistas têm uma ideia maluca. Eles acreditam que as naves espaciais poderiam usar eventos naturais, como estrelas em hipervelocidade e meteoros que saem de supernovas, para atingir velocidades super rápidas. É semelhante à forma como os barcos à vela captam o vento. As civilizações avançadas poderiam usar essas explosões de energia para acelerar suas naves espaciais. Imagine uma nave espacial bacana com velas solares ou magnéticas, aproveitando a energia de um boom de supernova.
Essas velas poderiam usar a pressão da radiação do Sol para funcionar, de modo que não precisaríamos de nenhum motor ou combustível tradicional. Além disso, esses conceitos de velas são muito mais leves e baratos para serem lançados ao espaço em comparação com as espaçonaves comuns. A equipe já está trabalhando em uma vela leve acelerada por lasers para atingir 20% da velocidade da luz. Pode não parecer muito, mas na verdade é uma velocidade e tanto. Seu sonho é ajudar a humanidade a fazer uma viagem rápida até Alpha Centauri em apenas 2 décadas. Não é incrível a quantidade de coisas que podemos fazer com a luz? E não apenas em nossa imaginação. Vamos às realizações mais práticas. Recentemente, uma empresa canadense de camuflagem chamada Hyperstealth Biotechnology Corporation criou uma verdadeira capa de invisibilidade. O manto mágico não precisa de nenhuma fonte de energia, é tão fino quanto papel e não custa caro. A Hyperstealth prevê um mundo em que esse material possa camuflar pessoas, veículos, navios, espaçonaves e até mesmo edifícios inteiros. Ele ainda está em fase de protótipo, mas já funciona muito bem. Essa incrível tecnologia ganhou o nome de Quantum Stealth. Ela dobra a luz de uma forma que pode fazer com que os objetos desapareçam da vista. Ela pode tornar os objetos quase invisíveis não apenas no espectro visível, mas também no ultravioleta, no infravermelho de ondas curtas e até mesmo no bloqueio do espectro térmico. A tecnologia funciona graças à lente lenticular, uma folha ondulada com lentes curvadas para fora. Quando empilhadas de uma maneira específica, essas lentes refratam a luz em vários ângulos, criando pontos que bloqueiam a luz e ocultam o objeto por trás do material. Infelizmente, ele não proporciona um efeito de invisibilidade total, mas talvez um dia consigamos esse feito, se continuarmos trabalhando nisso. Se você se esconder atrás dele, ele parecerá um pouco de vidro sujo ou embaçado, mas você não estará visível. Se colocar esse véu na frente do seu corpo, você parecerá uma cabeça flutuante. O progresso científico está em pleno andamento. Talvez um dia sejamos capazes de reverter o tempo não apenas para pequenas partículas de luz, mas para seres humanos inteiros. Até lá, vamos aproveitar nossas capas de invisibilidade e nos manter curiosos. Você sabe o que Stephen Hawking disse? A melhor evidência que temos de que a viagem no tempo não é possível, e nunca será, é que não fomos invadidos por hordas de turistas do futuro. Mas e se esses turistas vierem ao nosso tempo, mas o fizerem secretamente? Você pode até ter conhecido um deles. Vamos ver os viajantes do tempo mais famosos. Conheça Orin. Ele é um ciborgue que veio do ano de 2050 para impedir o fim do mundo. Em 2020, ele apareceu em um programa de TV, no qual disse que o mundo inteiro estava na Matrix. Em seguida, chegou às manchetes e deu uma entrevista para um popular canal do YouTube. Como prova de que é um ciborgue, ele demonstrou sua voz robótica, que pode ser feita em um simples programa de computador. E ele também se chamava Nós, porque se declarou uma consciência coletiva que veio para salvar a humanidade. Orin ficou famoso por suas previsões sobre o futuro próximo, mas muitos especialistas já haviam anunciado essas previsões. Ele também disse que uma grande corporação estava reprimindo a humanidade e estávamos dentro de uma complexa simulação de computador. Se não melhorarmos ou cuidarmos uns dos outros e da natureza, o fim começará em 2050. Orin não aparece mais em programas importantes, mas tem uma pequena base de fãs que adora todo tipo de teorias fantásticas. Outro viajante do tempo é Adam Archon, que veio de 2045 até nós. Houve uma entrevista com ele no YouTube em que ele compartilhou alguns detalhes sobre o futuro dos Estados Unidos. Depois disso, o vídeo se tornou viral e atingiu as manchetes de muitos jornais. Archon informou que a última presidente oficial do país seria a filha de Martin Luther King III, Yolanda Renee King. E ela se tornaria a maior presidente dos Estados Unidos da história. Outro evento emocionante que Archon anunciou deveria acontecer em 2028. Ele disse que as pessoas aprenderiam sobre a existência de civilizações extraterrestres. Ele acrescentou que essas criaturas não viriam do espaço sideral. O viajante também observou que o mundo mudaria para uma única moeda digital e todo o dinheiro desapareceria.
Claro, ninguém acreditou nele. Então os especialistas realizaram um teste de detector de mentiras. E Adam Archon passou com sucesso. Ele disse que tinha um chip na mão para facilitar a viagem no tempo. Uma civilização extraterrestre chegaria à Terra em 2028 e em 2045 as pessoas estariam mais próximas dos robôs. O detector de mentiras não afirmou que Archon estava mentindo, mas isso não significa que ele disse a verdade, pois o dispositivo pode ser enganado com a ajuda de um treinamento especial. Em todo caso, em 2028, saberemos se Archon estava certo ou não. Todos esses viajantes do tempo chegam ao passado e, por algum motivo, não usam o conhecimento do futuro. O que você faria se pudesse voltar 50 anos no tempo? Talvez você investisse dinheiro em ações de alguma empresa jovem que se tornará uma grande corporação cara. Nesse caso, todos acreditariam que você realmente veio do futuro. E a propósito, um cara fez isso. Ele investiu $800 na bolsa de valores e ganhou $350 milhões com isso. O nome desse cara era Andrew Carlson e ele ganhou um grande prêmio em 2003. No entanto, não conseguiu desfrutar de uma vida rica porque o FBI foi atrás dele. Andrew vendeu algumas ações e comprou outras, e fez isso com muito sucesso. Assim, em poucos meses, ficou milionário. A Comissão de Valores Mobiliários não podia acreditar nessas coincidências, então chamou o FBI. Durante o interrogatório, todos tinham certeza de que Andrew começaria a se justificar e dizer que teve sorte, mas em vez disso, ele respondeu calmamente que veio do ano de 2256 com a ajuda de uma máquina do tempo. Claro, ninguém levou isso a sério, mas quando o FBI começou a procurar informações sobre esse homem, não encontrou nada. Andrew Carlson não tinha documentos, ele não estava em nenhum banco de dados. Ele simplesmente apareceu do nada e começou a ganhar muito dinheiro. O homem foi interrogado por cerca de 4 horas e se comportou com muita calma. Parecia que ele estava dizendo a verdade. No entanto, não disse a eles a localização da máquina do tempo. Quando a imprensa descobriu esse homem, ele imediatamente se tornou uma celebridade. Sites de notícias começaram a escrever sobre Andrew Carlson. Artigos apareceram no Japão, na Austrália, na Alemanha, no Reino Unido e em outros países. E, claro, os jornalistas começaram a ligar para o FBI para saber mais detalhes sobre esse cara. E o FBI disse a eles que toda a história era ficção e que não havia Andrew Carlson. Informações sobre ele apareceram no buscador da internet, conhecido por suas notícias falsas. Em algum momento, o artigo sobre o viajante do tempo de alguma forma chegou ao Yahoo e se tornou viral. Então, como vemos, todas as informações sobre viajantes no tempo são ficção ou mentira. As conversas sobre essas viagens surgiram graças a filmes e livros fantásticos. A cultura pop influenciou muito esse conceito fantástico e criou várias teorias afirmando que a viagem no tempo é real. E algumas pessoas acreditam nisso, especialmente quem não tem muito contato com a ciência. Mas o que os verdadeiros cientistas pensam sobre isso? Essas viagens são realmente impossíveis? Vamos tentar descobrir. Os cientistas dizem que sim, a viagem no tempo é real, porque exatamente agora estamos viajando no tempo. O tempo está avançando e nós estamos nos movendo com ele. Podemos chamar isso de jornada. Mas se precisamos entrar no futuro ou voltar no passado, aqui tudo é muito mais complicado. Lembra-se da teoria da relatividade de Einstein? Ela diz que o tempo se move em relação ao observador e não tem valor constante. Para entender melhor, veja um exemplo simples. Há 10 fios de cabelo na sua cabeça. É muito ou pouco? 10 cabelos em uma tigela de sopa. É muito ou pouco? Tudo é relativo e depende das condições. A mesma coisa acontece com o tempo e o espaço. Se nos movermos a uma velocidade tremenda, próxima à velocidade da luz, o tempo desacelera para nós. A percepção do tempo torna-se diferente para quem está correndo e para quem está parado. Se estivermos perto de algum objeto pesado, digamos 1000 vezes mais pesado que o Sol, o tempo próximo a esse objeto também diminui, graças à sua forte gravidade. Nesse sentido, a viagem no tempo é possível se você for uma pessoa idosa e encontrar seu amigo tão jovem quanto ele era há 50 anos. Por que você está tão jovem? Eu voei pelo espaço a uma velocidade tremenda todo esse tempo, só isso.
Mas não significa que esse amigo ficou sentado na nave espacial por 50 anos e não envelheceu. Não, o tempo era diferente para ele. 10 anos para você na Terra são um longo período de tempo, mas para ele, esses 10 anos passaram como meia hora. Tem a ver com o tempo de curvatura de gravidade e velocidade. Por isso, o astronauta Scott Kelly, que passou 1 ano e meio em órbita, ficou 5 milissegundos mais novo que seu irmão gêmeo depois de chegar à Terra. Todo esse tempo, Scott ficou dentro da nave voando em órbita em alta velocidade e também estava mais longe do centro gravitacional do planeta. Então, o tempo foi mais lento para ele em 5 milissegundos do que para seu irmão. Objetivamente, o tempo sempre corre na mesma velocidade, mas sua velocidade muda dentro das percepções de diferentes observadores em diferentes condições. É disso que trata a teoria da relatividade. Mas que tal dar um pulo no futuro ou no passado, como nos filmes? Os buracos de minhoca vão ajudá-lo com isso. Eles são como túneis que atravessam o espaço e o tempo e podem conectar diferentes segmentos de tempo em diferentes lugares do universo. São como códigos traiçoeiros que podem quebrar as leis do universo. Os buracos de minhoca são indescritíveis, têm tamanhos diferentes, são imprevisíveis, aparecem no espaço e desaparecem. Mas o principal problema é que eles existem apenas na teoria e na ficção científica. Nunca foram notados no nosso universo pelos cientistas. Ok, você já viu os filmes e leu livros sobre viagem no tempo. A maioria deles conta a história sobre entrar em uma caixa futurista e em um piscar de olhos você está em uma época diferente. Por enquanto isso é apenas ficção científica, mas há maneiras de tornar a viagem no tempo possível, pelo menos teoricamente, só que ainda não descobrimos a tecnologia. Para começar, a viagem no tempo para o futuro poderia ser feita viajando em alta velocidade, mas não apenas a velocidade do tipo conseguir uma multa na autoestrada. Isso se baseia na teoria da relatividade especial de Einstein. Ela explica que o tempo fica mais lento para objetos que se movem em velocidades realmente altas. E a boa notícia é que os cientistas já testaram essa teoria, e ela parece promissora. Eles fizeram isso com a ajuda de 2 relógios idênticos. Um foi colocado em um jato e o outro permaneceu no chão. Eles descobriram que o relógio no jato marcava mais devagar do que o relógio no solo devido à velocidade com que o jato estava se movendo. Quanto mais rápido um objeto estiver se movendo, mais o tempo desacelerará para ele. Atualmente, as velocidades mais rápidas alcançadas pela tecnologia humana são vistas em um tipo especial de partículas chamadas neutrinos. Algumas delas podem se mover quase à velocidade da luz. Nessa velocidade, 1 segundo para os prótons é equivalente a 11 meses para nós. Talvez também possamos viajar no tempo para o futuro com o uso da gravidade. Essa ideia também se baseia nas descobertas de Einstein, ou seja, em sua teoria da relatividade geral. Ela explica que quanto mais forte for a gravidade, mais lentamente o tempo se moverá. Isso significa que, à medida que você se aproxima do centro da Terra, a força da gravidade aumenta. Se você pensar dessa forma, o tempo realmente passa mais devagar para seus pés do que para sua cabeça. Será por isso que estou sempre atrasado para as coisas? Boa desculpa. Esse efeito também foi medido com a ajuda da mesma estratégia com 2 relógios idênticos. Os cientistas os colocaram em prateleiras em diferentes alturas e mediram a velocidade do tic-tac. O relógio na prateleira mais baixa fez o tic-tac mais lentamente porque a gravidade era um pouco mais forte. Mas essa opção tem um problema. Para poder viajar para o futuro distante, você precisará encontrar um local com gravidade extremamente forte, como um buraco negro. Trata-se de um ponto no espaço onde a gravidade tem tanta força que nem mesmo a luz consegue escapar. Lá, a gravidade se torna tão intensa que a matéria é comprimida em um espaço minúsculo. Quanto mais próximo você estiver de um buraco negro, mais lentamente o tempo se moverá. Entretanto, viajar por um buraco negro é muito perigoso, principalmente porque é uma passagem só de ida. Depois de cruzar suas bordas, não há como voltar. Fato curioso, os sistemas de GPS que usamos em nossos telefones e carros já precisam levar em conta os efeitos da dilatação do tempo para funcionar corretamente. Isso se deve à velocidade dos satélites que eles usam e à gravidade que eles sentem aqui na Terra. Sem essas correções, o GPS do seu telefone não seria capaz de apontar sua localização na Terra com tanta precisão. Enquanto isso, a terceira opção tem menos a ver com as forças desconhecidas do universo e mais a ver com o nosso próprio corpo. Os cientistas estão tentando encontrar maneiras de viajar no tempo para o futuro desacelerando os processos do próprio corpo. Não se trata de uma viagem no tempo propriamente dita. Tecnicamente, você não estaria indo a lugar algum,
Mas se seu corpo permanecer parado por um longo período de tempo, você poderá acordar no futuro. Alguns animais, como ursos e esquilos, podem desacelerar o metabolismo durante a hibernação, o que significa que eles não precisam de tanto alimento e oxigênio para sobreviver. Os especialistas estão tentando descobrir se os seres humanos podem fazer a mesma coisa. Para começar, eles estão trabalhando em maneiras de fazer com que as pessoas entrem em hibernação de curto prazo por algumas horas. Isso também poderia ser útil para emergências médicas, a fim de ajudar uma pessoa antes que ela possa chegar com segurança ao hospital. Em 2005, os cientistas conseguiram desacelerar o metabolismo de camundongos expondo-os a uma pequena quantidade de um gás especial. Entretanto, quando tentaram fazer a mesma coisa com animais maiores, o resultado não foi tão eficaz. Nossa quarta opção de viajar no tempo é realmente única. Ela envolve um tipo especial de atalhos que pode existir em nosso universo, chamado buraco de minhoca. Antes de prosseguirmos, vamos tentar entender o que eles são. Você precisa imaginar duas bolas em um trampolim. Se não for aplicada nenhuma pressão sobre o trampolim, ele permanecerá plano. Agora imagine as duas bolas colocadas no trampolim de forma simétrica. Se você olhar para elas a partir dessa perspectiva, não há possibilidade de elas se tocarem. Mas se você aplicar pressão suficiente sobre o trampolim entre as duas bolas, esse tecido flexível poderá se esticar tanto que os dois objetos poderão se tocar. A mesma coisa acontece com as estrelas em sistemas estelares diferentes. Elas são grandes o suficiente para curvar o espaço ao seu redor. É por isso que a maioria dos planetas tende a orbitar em torno de uma estrela. O túnel entre esses dois pontos seria um buraco de minhoca. Esses buracos de minhoca poderiam ser usados para viajar longas distâncias, como 1 bilhão de anos-luz, ou até mesmo visitar épocas diferentes. Muitos cientistas, como Stephen Hawking, acham que os buracos de minhoca podem aparecer e desaparecer, mas são muito pequenos, menores que os átomos. O problema é que não sabemos como capturar um e torná-lo maior para que as pessoas possam usá-lo. Isso exigiria muita energia e não sabemos se é possível. Alguns astrônomos dizem que, mesmo que conseguíssemos encontrar um buraco de minhoca e entrar nele, ele entraria em colapso rapidamente. Mesmo a menor quantidade de massa extra, como a do corpo humano, por exemplo, pode fazer com que o buraco de minhoca se feche, como um elástico que foi esticado demais. A quinta solução para viajar no tempo foi proposta por um físico norte-americano chamado Ron Mallett. Ela envolve um recurso que sabemos com certeza que é abundante no universo, a luz. O cientista propôs uma teoria sobre viagem no tempo que usaria um cilindro giratório de luz. Ele acredita que, se algo for jogado dentro desse cilindro giratório, poderá ser movido tanto no espaço quanto no tempo, de forma semelhante ao movimento de uma bolha quando você a agita com uma colher em seu café. De acordo com Mallett, o formato correto do cilindro poderia permitir viajar tanto para o passado quanto para o futuro. O físico está tentando arrecadar dinheiro para um experimento para testar sua teoria. Esse experimento envolve o lançamento de partículas minúsculas chamadas nêutrons por meio de um arranjo circular de lasers giratórios. Entretanto, outros cientistas dizem que a teoria de Mallett é impossível e que não há necessidade de testá-la ainda mais. Mesmo que descobríssemos uma maneira de viajar para o passado ou para o futuro, isso seria seguro? Há muito tempo, os cientistas vêm falando sobre um problema chamado paradoxo da viagem no tempo. A questão principal é o que aconteceria se você voltasse no tempo e fizesse algo que mudasse o futuro. No entanto, um novo estudo de pesquisadores da Universidade de Queensland afirma que esse problema pode não ser real, afinal. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que, mesmo se você tivesse mudado algo no passado, a linha do tempo ainda terminaria da mesma forma. Outra variação desse problema é chamada de paradoxo do avô. Imagine voltar no tempo e impedir que seu próprio avô tenha filhos. Pensando bem, isso significa automaticamente que você não deveria existir em primeiro lugar. Se seus avós não tiveram seus pais, como você poderia existir, afinal? Bem, hoje em dia, os cientistas têm certeza de que mesmo que você passasse por algo assim, você ainda existiria no presente. Isso ocorre porque a linha do tempo que já existe tem uma maneira de se ajustar, independentemente de onde as pessoas estejam no tempo e do que façam. Ou, de alguma forma, conseguir 1,21 gigawatt e um DeLorean e fazer como o Marty McFly. Você sabia que existe um objeto astronômico no qual o espaço e o tempo realmente trocam de lugar? Como funciona? E o que exatamente significa trocar espaço e tempo? Bem, vamos descobrir. Imagine que você está em uma espaçonave. O veículo só pode se mover em linha reta. Seu caminho leva a algum ponto inevitável e você não tem ideia do que está por vir. Você só pode esperar que não seja nada de ruim. Enquanto isso, tudo ao seu redor é uma loucura completa.
uma colagem caótica de muitos eventos históricos. O que você vê? Antigos humanos e dinossauros? O nascimento do universo? Um futuro? Quem sabe? É assim que o universo se pareceria se trocássemos tempo e espaço. E, teoricamente, é isso que você veria se caísse em um buraco negro e de alguma forma conseguisse sobreviver. Mas seria possível? Em primeiro lugar, vamos discutir tempo e espaço. Imagine desenhar uma lâmpada em uma folha de papel. Em seguida, pegue mais uma folha e desenhe como ela se iluminou. Agora é apenas um pequeno círculo de luz. Outra folha. O círculo de luz vai crescendo. Vai ficando cada vez maior, até que finalmente se transforma em um enorme círculo. Na vida real, a lâmpada acende em um piscar de olhos, porque a velocidade da luz é a mais rápida do universo. Mas aqui, em nossos desenhos, simulamos a propagação da luz quadro a quadro. Vemos como, com o tempo, a luz cresceu de um pequeno ponto até um grande círculo. Mas se você conectar esses círculos, a forma resultante não te lembra algo? Por exemplo, um cone? Sim, exatamente. Isso é chamado de cone de luz, e o tempo é o eixo central desse cone. Por quê? Porque a luz se transforma de um pequeno ponto em um grande círculo ao longo do tempo. Para lembrar, vamos desenhar um vetor de tempo, uma flecha dentro do cone. Vai do passado para o futuro. Enquanto isso, os círculos são o espaço. No espaço, podemos nos mover como quisermos, em qualquer direção. Podemos nos mover para cima ou para baixo, em zigue-zagues e assim por diante. Mas não importa os zigue-zagues que desenhemos, estamos sempre avançando ao longo da linha do tempo. Não podemos voltar no tempo e não podemos pará-lo. Isso nos ajuda a definir tempo e espaço. O tempo é a direção na qual o cone de luz é orientado. Esta é a direção para onde nos levam todos os nossos caminhos e onde está inevitavelmente o nosso futuro. E o espaço é toda a variedade de direções perpendiculares à linha do tempo. Este é um gráfico direto. Se pudesse ser aplicado a todo o universo, então o tempo fluiria da mesma forma em todos os lugares. No entanto, se você assistiu a pelo menos alguns filmes populares de ficção científica, sabe que esse não é o caso. Na realidade, o tempo pode ser uma loucura. Por exemplo, se você está relaxando perto de um buraco negro, o que serão 2 horas para você, podem ser 20 anos para seu amigo na Terra. Mas por quê? Respire fundo. Agora, a gravidade entra em ação. Eu sei sobre a gravidade. É aquela coisa que me ajuda a ficar no chão, você pode pensar. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. A gravidade é uma das forças físicas básicas em nosso mundo e é incrivelmente poderosa. Na verdade, ela é uma garota tão poderosa que pode distorcer o espaço e o tempo. Ela literalmente pode influenciar a velocidade do tempo como uma maga todo-poderosa. Como? Bem, vamos pegar algo um pouco maior que uma lâmpada. Por exemplo, uma supernova. Em algum lugar do universo, uma estrela acaba de fazer um boom. Como sabemos? Bem, nada no universo, nenhum som, nenhuma onda de rádio, nada viaja mais rápido que a luz. Portanto, saberemos sobre o nascimento de uma supernova apenas quando o virmos. E isso só acontecerá quando seu cone de luz crescer o suficiente e atingir nosso planeta. Então o cone de luz cresce e cresce. Até agora está tudo bem. E finalmente chega ao nosso planeta. Mas há um porém. Veja, nosso planeta é enorme, muito maciço e tem uma gravidade muito forte. O que acontece então? A gravidade muda a direção do cone de luz. Ela começa a atrair o cone para o centro do nosso planeta. E com ela, atrai também a nossa flecha do tempo. Isso significa que retarda o tempo. E quanto mais próximo o cone de luz está de nós, mais a flecha se curva e mais devagar o tempo passa. O que isso significa? Por exemplo, o fato de que o relógio em seu tornozelo ficará atrás do relógio em seu pulso, que sua cabeça está envelhecendo mais rápido que suas pernas, e que os astronautas na órbita da Terra envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas na Terra. É o que os cientistas chamam de relatividade geral. Certo, mas como isso se relaciona com o nosso assunto? Como podemos entender o que acontecerá se trocarmos espaço e tempo? Não se preocupe, estamos quase lá. Agora imagine um corpo cósmico com uma gravidade incrivelmente forte. Ele dobra tanto o tempo e o espaço que parece que eles trocam de lugar. Este é um buraco negro. Um buraco negro atrai absolutamente tudo para o seu centro. Nenhuma estrela, planeta, nenhuma luz pode escapar de lá. Digamos que nosso cone de luz esteja se aproximando dele.
Primeiro, como sempre, o tempo começa a se curvar em direção ao centro do buraco negro, atraído por sua gravidade. Mas a gravidade é muito forte, então ele se curva cada vez mais. E quanto mais perto você está do centro, mais o tempo passa devagar. No final, o cone de luz cruza a fronteira do buraco negro, o chamado horizonte de eventos. Nesse ponto ficou tão distorcido que agora está literalmente apontando para baixo. Podemos dizer que o tempo mudou de direção. O tempo está apontando para baixo. Que bobagem é essa? Você pode perguntar. Será mais fácil explicar em um exemplo real. Imagine que você é um astronauta louco que decidiu pular em um buraco negro. E há alguém em uma nave espacial que observa você fazendo isso por algum motivo. A princípio, para você, nada muda. Você olha para o relógio, vê que 5 minutos se passaram e está tudo bem. Mas e para o observador? Em primeiro lugar, você vai cair por muito tempo. O observador está sentado lá há 50 anos e você ainda está caindo. Tudo porque seu tempo diminuiu. Em segundo lugar, como o espaço também é distorcido perto do buraco negro, o observador verá como você começará a se esticar como espaguete. A propósito, isso é cientificamente chamado de espaguetificação. E então você finalmente cruza o horizonte de eventos. O observador não te vê mais. A luz não pode escapar de um buraco negro, então sua imagem não chegará ao observador, mesmo que você ainda esteja lá dentro. E você? E se você de alguma forma sobrevivesse? Lembre-se, a seta do tempo está apontando para o centro do buraco negro. O que isso significa? Significa que agora o centro do buraco negro é o seu futuro. Não é um lugar, é um destino que você não pode mudar. E de onde você veio, assim como o resto do universo, não existe mais para você. Agora não é um lugar, mas um evento do passado. E como você não pode voltar no tempo, nunca poderá voltar. Mas o que está ao seu redor? Caos completo. Os raios de luz agora se movem em todas as direções, para frente, para trás e assim por diante. Os raios retratando os eventos do passado, do futuro, do presente, tudo isso está se movendo ao seu redor. Na realidade, o espaço e o tempo não trocaram de lugar, mas parece que trocaram. E o tempo, refletido nos raios de luz, envolve você em todos os lugares e se move em todas as direções possíveis. E aqui voltamos ao início. Esse exemplo terrível nos ajuda a imaginar como seria se o tempo e o espaço fossem invertidos. Claro, tudo não passa de teorias e palpites. A própria ideia de que estamos nos movendo em uma direção, aquela que não escolhemos, e há um completo caos temporal ao redor, parece bastante assustadora. No entanto, seria uma experiência muito interessante. Parece perigoso. Vai lá, pode passar na minha frente.